Sérgio, por gentileza. Boa noite. Antes de mais nada, uma honra receber tantos colegas aqui. Nessa data especial, nós estamos iniciando ou finalizando a semana comemorativa dos 30 anos da Advocacia Geral da União. E hoje o nosso foco é conversar com os advogados da União. A ANAF ela tem se caracterizado por ser uma associação plural, uma associação da Advocacia Pública Federal, das 4 carreiras, e, evidentemente, que a carreira de advogado da União não poderia ser diferente. Para nós, é prioritária, é uma carreira muito importante, e nós só temos a comemorar esses 30 anos. Por isso, a gente traz colegas tão ilustres para conversar um pouco sobre a carreira, para conversar um pouco sobre esse histórico, para dar o recado aos colegas. E nós temos a honra, portanto, aqui de recebê-los na ANAF. Passo a palavra a José Davi, advogado da União, associado da ANAF e nosso diretor. Obrigado, presidente. A gente vai seguir essa sequência aqui. Fernando, Marcelo Eugênio, Dani e Karina. Por gentileza, vocês poderiam se apresentar e aí já na sequência a gente começa. Por gentileza. Opa, boa noite a todo mundo aqui. Curta apresentação para cada um, não é isso? Enfim, meu nome é Fernando Filgueira de Araújo, eu sou advogado da União desde 2017. Eu atualmente, na verdade, sempre trabalhei no Departamento de Assuntos Internacionais, agora a Procuradoria Nacional da União de Assuntos Internacionais. E o núcleo que eu trabalho lá é o núcleo de controvérsias em foro estrangeiro, que é basicamente a gente defender o Brasil, a República, em processos que estão em jurisdições, soberanias distintas, tipo um processo nos Estados Unidos, na Itália, enfim, que alguém processa o Brasil. Eu acho que serve agora como uma apresentação. Tá ótimo. Marcelo Eugênio. Boa noite. Tá falando? Boa noite. Gostaria primeiro de agradecer o convite na pessoa do presidente Sérgio. Parabéns pela bela sede de vocês, né? Gostaria de agradecer também a participação da ANAF no nosso GT de criação da PNDD. Muito importante a participação de vocês. Eu queria, ainda que numa apresentação, mas desde já fazer esse agradecimento. Eu me chamo Marcelo Eugênio Feitosa Almeida, estou atualmente como Procurador-Geral da União, sou advogado da União do concurso de 2005, tive uma breve passagem no consultivo e fiz a maior parte da minha carreira na AGU no contencioso, e eu sou lotado na Procuradoria Regional da União da 5ª Região, e estou aqui nesse ciclo, muito bem acompanhado com vários aqui que fazem parte dessa gestão, doutora Clarice e doutor André, em quem eu cumprimento também. Obrigado. Daniela. Muito obrigada, Davi. Boa noite a todos. Eu sou Daniela Oliveira, sou advogada da União. Bom, eu sou da mesma turma de concurso que o Fernando. Eu ingressei na AGU em 2017, quando eu iniciei na Procuradoria Nacional de Assuntos Internacionais, o antigo DAI. Desde então, eu tive uma vivência um pouco mais diversificada, porque eu passei pela Presidência da República, também tive a oportunidade de exercer um cargo de coordenação no Ministério da Economia, na CAMEX. Foram experiências bastante ricas. E, no meu retorno para a AGU, fui recepcionada pela doutora Karina, na Procuradoria Nacional de Servidores Civis e Militares. Então, atualmente, atuo perante o STJ, que tem sido uma experiência bastante interessante e muito importante e rica para mim. Agradeço mais uma vez pelo convite e a oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Karina, por favor. Boa noite a todos. Agradeço também o convite ao Davi. Eu me chamo Karina Garcia. Eu sou do concurso de 2012, tomei posse em 2014. Desde sempre no contencioso da União, na PGU. Nos primeiros anos na Procuradoria Regional da 1ª Região, que é uma procuradoria bem
bem pesada, assim, com muitas peculiaridades, por ser o Foro Universal da União. E, desde 2021, estou na Procuradoria-Geral, agora, do estratégico do antigo DCM, né, na atual Procuradoria Nacional da União de Servidores e Militares. Obrigado, Karina. Então, sem mais delongas, passamos aqui para o nosso querido Fernando iniciar o seu debate. Ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele como advogado da União e também como membro da AGU, que trabalha com direito internacional, que é uma matéria bastante peculiar. Então, por gentileza, Fernando. Obrigado, meu caro. Em primeiro lugar, eu sei que aqui você sempre falou comigo, né, que seria mais uma conversa entre colegas, uma coisa mais informal, mas eu não queria deixar de agradecer, de fato, pelo convite. Seu convite pessoal, convite da ANAF. Obrigado por receber a gente aqui, para a gente poder falar um pouquinho do que a gente trabalha, do que a gente faz, né? Até conversei por que você me convidou, né? Mas agradeço muito o convite para contar um pouco das histórias, do que a gente vive, o que a gente percebe, naquilo que eu costumo chamar do chão de fábrica da PGU, né? Aquele que não está em cargo de chefia. E vou tomar essa oportunidade, então, como nós que não temos cargo de chefia, geralmente não temos tanta oportunidade de compartilhar nossas experiências, o que a gente vive. E eu sei, por fato, conhecendo as pessoas, que são diversas experiências super interessantes. Então, vou sentir aqui um pouco representando esse pessoal que tanto nos honra trabalhando na PGU, né? Bom, eu não queria deixar também de agradecer, talvez um pouquinho fora de tópico, a organização aqui, porque foram eles que acharam uma foto minha na internet para poder colocar no folder digital da ANAF, do evento. Enfim, Davi ficava me mandando mensagem: rapaz, cadê a sua foto, cadê a sua foto? E eu não conseguia achar, eu tinha que trocar de computador, enfim, eu sou meio desorganizado. E, ao final, vocês, enfim, agradeço a quem achou a foto. Era a foto que eu queria, no final, eu até comentei com o Davi. Era a que eu estava procurando, eu não estava achando. Mas, enfim, agradeço mais uma vez, vocês quebraram um galho imenso. Bom, já que você deixou o assunto assim um pouco livre, eu queria falar um pouco da minha trajetória pessoal, porque eu acho que casa muito com a forma como eu enxergo, hoje em dia, trabalhar na PGU. Eu posso começar, não sei se essa frase pode ser assim causar um pouco de espanto, mas, na verdade, eu nunca quis fazer concurso público. Para falar sério, eu nunca quis fazer direito. Mas eu vou ficar só com a parte do concurso público, eu não tenho tanto tempo assim. Porque, na verdade, é uma criação mesmo. Minha família sempre trabalhou na iniciativa privada. Na verdade, meus primos, meus tios, enfim, todos trabalharam. E, na verdade, todo mundo sempre fez ciências exatas. E eu acabei sendo meio que a ovelha negra fazendo direito, né? Inventando de fazer direito. Mas também porque, desde o terceiro semestre do direito, eu comecei a estagiar em escritórios privados. Que foi uma experiência incrível. Eu passei, basicamente, 10 anos nessa correria, desde o terceiro semestre, e trabalhei com todo tipo de direito, você pode imaginar: direito de família, direito civil, consumidor, trabalhista, previdenciário. Mas a minha especialidade sempre foi direito público, direito administrativo. Comecei primeiro com direito tributário e depois me fiz especialista em direito administrativo, trabalhando com contrato administrativo, licitação, e sempre do lado, vamos dizer assim, dos nossos adversários atuais. Só que a vida prega peças para a gente, né? Então, chegou um momento da minha vida que eu acabei pensando bastante, motivos pessoais, profissionais, acabei decidindo fazer concurso público. E, graças a Deus, depois de muito estudo e uma grande pitada de sorte, na verdade, isso aí, quem me conhece sabe a história pessoal específica desse concurso, acabei passando dentro das vagas da AGU e da Procuradoria-Geral do município de Salvador, que era justamente onde eu moro, de onde eu venho. Eu me recordo que, na faculdade, os professores da minha saudosa UFBA, a UFBA que estudou comigo, na verdade, trabalhou também, né? Mas, enfim, sempre perguntavam quem queria advogar. E, naquele grande universo de 5 pessoas que levantavam a mão, eu era um dos que me candidatava a dizer: não, eu vou seguir por esse tipo de caminho. Mas, enfim, acabei passando na AGU, e eu tinha, por ter trabalhado justamente no lado privado, principalmente na área de direito administrativo, eu não tinha um bom conceito do serviço público. Eu tenho que ser muito sincero, eu via muito como muito arcaico,
muito lento, pouco atualizado, muita burocracia, muita hierarquia. E, ao fim, endossando esse conceito de mainstream que nós temos, de certa forma, que acaba sempre nos passado meio que por osmose, pelas notícias e pelas coisas, né? Só que, quando eu entrei na AGU, especificamente no Departamento de Assuntos Internacionais, realmente isso mudou muito a minha percepção. Na verdade, não é que mudou, mudou 180 graus, mudou completamente. E, desde esses 6 anos, eu noto 3 coisas que sempre me chamaram muita atenção na AGU. O primeiro deles é a qualificação dos nossos profissionais. É impressionante a qualificação acadêmica, vou começar por aí. Eu costumo dizer para as pessoas que não são da AGU que mestrado na AGU é uma grande commodity. É impressionante quanta gente tem mestrado aqui. É muita qualificação acadêmica. E só no meu departamento, nesse momento, nós temos 4 doutorandos de um departamento de 15 pessoas. É um quarto fazendo doutorado. É muita qualificação. Mas, além da qualificação acadêmica, a que eu mais gosto é a qualificação de experiência mesmo. É saber como redigir uma petição, saber como escrever. E aí eu não posso deixar de lembrar um caso que nós tivemos num comitê das Nações Unidas, em que a gente foi fazer uma petição defendendo o Estado, enfim. Foram 60 laudas, eu não esqueço disso, 60 laudas escritas em inglês jurídico, profundo, muito bem escrito. Eu, quando olhei aquela peça, eu não sei nem se eu teria condição de escrever aquilo, na verdade, vou ser muito sincero, deu um orgulho da pessoa que estava trabalhando comigo, imenso, e de quem trabalhou naquela cadeia de produção daquela peça. Aquilo ali era excelência em seu estado mais puro possível. Isso me dá muito gás de querer trabalhar nesses lugares, porque isso aí me dá vontade de ser melhor, basicamente. As pessoas são muito boas, então eu acho que isso é um ativo assim muito, muito, muito importante da gente. Um segundo, eu vinha conversando, na verdade, com Daniela e seu marido, Alexandre, aqui, que é esse espírito meio jovem que a gente tem na AGU. Só por um exemplo, né, eu tive já 4 diretores no Departamento Internacional, e nenhum deles tem 50 anos. Melhor dizendo, nenhum deles tem nem próximo de 45. 45 anos ocupando uma cadeira tão importante quanto aquela. Isso a gente não costuma ver no serviço público. E eu sinto que esse ar, esse espírito, torna o trabalho um pouco mais leve, mais flexível, menos burocrático, menos focado em hierarquia, mais voltado para a solução, mais voltado para entregar um resultado. E, curiosamente, a gente costuma associar esse tipo de qualidade, sendo muito sincero, à iniciativa privada. Isso não é verdade. Eu trabalhei lá. Se você quiser comprar uma caneta ou uma resma de papel num escritório multinacional, as pessoas têm a impressão de que a pessoa para quem você pede vai descer na papelaria, vai comprar a resma de papel e a caneta para lhe entregar. Só que, na verdade, você tem que preencher formulário, protocolar em centro de custo, pegar mais 3 autorizações para poder chegar perto daquele dito papel que você precisa para colocar na impressora naquele momento. Então, burocracia existe em todos os lugares, mesmo nos mais... Burocracia está ligada a tamanho de instituição e não a se é propriamente serviço público ou privado. O que importa é cultura organizacional. Como é que você lida o ar, como é que você procura trabalhar a cultura dos profissionais dentro daquilo. E o último ponto, para não me alongar mais, Davi, desculpe aí se já estourei o tempo, prometo que é para terminar, que eu gosto muito mesmo, que nesses anos todos de Departamento Internacional, para mim é o comprometimento. E aí eu também não posso esquecer de uma vez que eu recebi um ofício de um juiz federal do Mato Grosso, praticamente pedindo socorro em uma recuperação de ativos envolvendo um bem nos Estados Unidos. Para ser mais preciso, ele queria que a gente administrasse e vendesse um hotel localizado numa das avenidas mais famosas de Orlando, 250 ou 300 quartos, não me recordo nesse momento agora. E, para completar, a cooperação internacional tinha falhado, ou seja, a gente precisava vender esse bem no mercado privado, tinha uma hipoteca de 13 milhões de dólares, tinha
notícias de má gestão do bem sendo colocadas na imprensa aqui do Brasil. A gente ainda tinha recebido uma sentença, tinha sido intimado de uma sentença numa demanda civil do sócio daquele hotel de mais de 15 milhões de dólares. E você imaginar que aquele hotel, por sinal, quem tiver curiosidade depois, Orlando Crown Plaza Universal, está no Booking e está em todas as outras plataformas, quem um dia quiser visitar, pode ser até como ponto turístico aí. Eu, particularmente, fui, conheci, é impressionante a gente imaginar que aquilo foi construído com lavagem de dinheiro. De todo modo, e para completar, nenhum membro do Ministério Público Federal, nem da Justiça Federal, sabia falar inglês. Rapaz, eu não consigo nem imaginar o que foi de trabalho. Mas, e o que eu achei mais desafiador é que não tinha nenhum livro nem próximo do que a gente precisava para fazer ali. Como é que você vai vender um hotel nos Estados Unidos, em Orlando, numa avenida toda famosa, enfim. E eu parei, eu não me esqueço desse mês, foi agosto de 2020. Foi uma insanidade de trabalho, porque a gente, para completar, agora eu me esqueci de falar isso, 2 meses depois que a gente assumiu o caso, teve a pandemia de Covid. Ou seja, a nossa ocupação do hotel era de 90%, foi para 15%. Fluxo de caixa quebrado, não tinha nem dinheiro para pagar fornecedor. Bom, para resumir a história, depois eu não vou mais falar sobre a história, mas a gente teve que fugir de penhora de polícia do hotel, pedir recuperação judicial e, graças a Deus, a gente conseguiu trazer dinheiro de volta para o Brasil. Só que, além da experiência, que para mim foi incrível, eu achei realmente muito legal a experiência, apesar da dificuldade imensa, o que eu mais gostei foi que os colegas que estavam trabalhando comigo nunca olharam para o lado. Nunca pensaram, eu não vou fazer isso. Nunca pensaram, assim não vai ser possível. Não, a gente sempre pensou, olhou para frente. A gente sabia que tinha uma montanha do tamanho do Everest para escalar. Só em um mês, nesse mês de agosto, foram 200 e-mails em menos de 30 dias. Foram 20 documentos em língua estrangeira para analisar. Foram 10 reuniões entre audiências com o juiz e reuniões com o escritório americano. E, no meio dessa turbulência, eu não tive nenhuma dúvida de que aquela equipe ia chegar até o final. Doa quem doesse, fizesse o que fizesse, durasse o tempo que durasse. E eu me lembro do meu diretor me dizendo agora, é isso mesmo, na época, né? É isso mesmo, Fernando. A gente ganha bem. Se eu não quiser abraçar a responsabilidade, é melhor você não ficar aqui. E esse tipo de comprometimento, para mim, é estimulante. Enfim, para concluir, para não levar mais o tempo, eu só queria dizer, justamente, assim, nesses 30 anos, 2 coisas. A primeira é que eu tenho muito orgulho de onde eu trabalho. E eu tenho muito orgulho de com quem eu trabalho, inclusive daquela senhora ali que trabalhou comigo antes. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar, depois de tudo que eu já trabalhei e vivi tanto na iniciativa privada no setor público, que a gente tem um órgão de extrema excelência. Nós somos muito bons. Nós temos comprometimento, nós temos qualidade de pessoas muito alta e nós temos um espírito inovador. Eu não estou dizendo que a gente não tem problema. Eu vivo isso todo dia de problema. Tente contratar serviço especializado na administração pública, que é o que a gente faz lá no departamento, no meu núcleo especificadamente. É muita burocracia, é muita dificuldade, mas a gente tem o que precisa para a gente avançar. E eu falo isso muito do orgulho, porque às vezes eu vejo alguns colegas mesmo até da AGU, outros do serviço público, de certa forma um pouco assim, como é que eu poderia dizer? Endeusando um pouco a iniciativa privada. Eu já estive dos 2 lados. O lado de lá também tem muitos problemas. Tem problemas de hierarquia, de burocracia, de tudo que você pode imaginar. Eu não vou nem entrar no lado de nepotismo e tudo mais. Então, a gente precisa colocar as coisas em perspectiva. Nós somos muito bons e nós devemos nos orgulhar disso. Minha última palavra se eu pudesse resumir, esses 6 anos que eu trabalhei no Departamento Internacional, na verdade, era só dizer um muito obrigado. Eu cresci enormemente na função que eu exerci. Eu conheci amigos até que vão fazer para a vida inteira, mas, principalmente, a gente executou nosso trabalho com muito afinco e muita excelência.
Eu agradeço a todos aí a atenção e, se quiserem, enfim, continuar a conversa, será um prazer. Perguntas, o que vocês mais quiserem. Se alguém quiser não fazer pergunta aqui, depois me procurar no Teams, Fernando Filgueira de Araújo. Só mandar uma mensagem, que será um prazer bater um papo com vocês. Obrigado. Obrigado, Fernando. E trazendo a sua resposta, eu te chamei porque eu sabia que você ia trazer uma experiência muito bacana e você também compõe a melhor parte da AGU, que é esse corpo de membros altamente capacitados. Então, com certeza, você trouxe uma experiência muito interessante. Como o nosso horário é muito reduzido, eu já passo aqui a palavra para o Marcelo Eugênio. Bom, boa noite, uma vez mais. Parabéns, Fernando. Eu vou contar outra história aqui, mas eu quero fazer um gancho da sua. Há anos convivendo com os colegas da unidade que eu trabalhava, eu já sabia dessa qualidade, dessa qualificação técnica de colegas que se preparam, mas, quando eu cheguei aqui na sede da PGU, eu realmente fiquei ainda mais impressionado em relação a isso, né? São realmente colegas que vão até o limite do conhecimento e empurram esse conhecimento nas suas respectivas áreas. E é uma grande responsabilidade e uma satisfação eu estar entre esses colegas, né? E é uma garantia também para o Estado brasileiro saber que as suas demandas estão entregues a colegas que têm esse nível de formação e esse nível de comprometimento que a gente ouviu aqui, né, do que o Fernando narrou. Um outro ponto que você trouxe, que eu queria fazer um gancho também, hoje a gente vive um momento na nossa carreira, na nossa instituição, que tem 30 anos, em que nós somos muito jovens ainda e já acumulamos muita experiência, né? Nós somos muito rodados por conta do que nós trabalhamos, das vivências, do volume de trabalho que nós temos, as matérias que nós atuamos. Mas todos nós vamos envelhecer. E a gente tem que pensar nesse amanhã, né? Nós já temos colegas que já têm mais tempo de carreira, que ingressaram na instituição com idade mais avançada, que a gente tem que ter um olhar para esses colegas. Nós herdamos de períodos anteriores uma visão de administração neogerencial que se ocupa muito com o resultado, e nós não podemos abrir mão disso, do resultado, mas a gente tem que lembrar que o resultado ele vem da soma de humanos e processos de trabalho. Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais, voltar um pouquinho mais a pensar nos seres humanos dos nossos colegas, né? É esse gancho que eu queria aproveitar. E eu tenho uma história para contar também, né? Eu sou cearense ele é bom contador de história. Não é o meu caso. Eu peço desculpas desde já, mas eu vou contador de piada. Eu sou cearense também. Eu não vou contar agora, né? Mas bom, você vem de um departamento que hoje se chama Procuradoria Nacional de Assuntos Internacionais, e que ela foi criada em um determinado momento na história da PGU, porque o grupo que estava ali entendeu que aquela matéria, aquela atuação precisava de uma estruturação para dar melhor resposta. Se a gente voltar 30 anos no tempo, algum procurador-geral e a sua equipe verificou ali que um grande problema que a Procuradoria estava enfrentando era aquelas ações de índices econômicos, e ele resolveu estruturar um departamento para isso, para dar uma melhor resposta. Se eu pular para... E aqui a gente tinha, naquela época, há 30 anos, pouca maturidade institucional e nenhuma blindagem institucional. Se eu der um pulo de 15 anos, mais ou menos ali, né, 2008, enfim, nós vamos ter já 15 anos, alguma maturidade institucional, muitos de nós aqui já na casa, e pouca blindagem institucional. E o procurador-geral, na época, ele verificou que o grande problema do seu tempo era fazer uma melhor tutela da probidade, uma melhor proteção do patrimônio público. E o que é que ele fez? Ele estruturou um departamento dentro da PGU para isso, para dar essa resposta. O que foi que aconteceu à época, há 15 anos? Muita desconfiança.
Havia uma desconfiança interna dos próprios colegas. Havia um discurso do tipo, mas espera aí, se a gente não consegue nem defender a União, agora nós vamos ao ataque. Havia uma desconfiança externa, no sentido de que, como que o Estado que habita os corruptos, esse próprio Estado, ele vai atuar no combate à corrupção? Havia um outro discurso que dizia, não, alto lá, isso é papel do Ministério Público, não é papel da União. E, em meio a toda essa desconfiança, com algum nível de maturidade institucional e baixa blindagem, nós fizemos o que tínhamos que fazer, que era uma boa regulamentação dessa atuação e trabalhar, mostrar os resultados. E assim nasceu, à época, há 15 anos, essa atuação proativa da AGU, que hoje é algo consolidado, é hoje algo que você da área internacional sabe que nós temos vários compromissos internacionais assumidos na área, e que essa atuação da AGU foi muito importante nesses mecanismos de segmento. E o tempo, ele foi o responsável por mostrar que aquilo foi necessário e que hoje está consolidado. E agora, dando um salto de 15 anos para frente, chegando no momento que nós estamos hoje, nós estamos vivendo uma situação muito parecida. Ou seja, o grupo que entra nesse ciclo de gestão, ele verificou um problema brasileiro do nosso tempo, que é a questão do retrocesso democrático. E, da mesma forma que os nossos colegas do passado, nós resolvemos redesenharmos institucionalmente para dar uma resposta a esse problema nacional, que é o retrocesso democrático. E, igualmente, como no passado, nós estamos também sofrendo desconfianças, o que é absolutamente natural. E o que é que nos resta a fazer, que é uma resposta que o passado nos diz? Primeiro, regulamentarmos bem a nossa atuação e, segundo, trabalharmos. A nossa resposta será nas entregas dessa primeira Procuradoria, claro, porque eu estou falando da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que foi esse desenho institucional que nós planejamos para dar uma resposta ao que nós identificamos que é o grande problema nacional, que é esse retrocesso democrático. Se a gente pegar dois índices que fazem essa medição, a gente não tem dúvida nenhuma que isso é um grande problema nacional. Se a gente pega o índice da The Economist, nós fomos para a 47ª posição em termos de qualidade democrática, atrás de Timor-Leste, Botsuana. Somos uma democracia imperfeita, para utilizar a nomenclatura desse índice. Se a gente pegar um outro também que é muito utilizado, de 2014 para 2022, a gente foi de uma democracia em consolidação em 2014 para uma democracia defeituosa em 2022. E nós temos que fazer algo a respeito. Primeiro, que é um problema diagnosticado, e segundo, porque a Constituição assim nos determina. Está lá no artigo 23, inciso 1. É dever da União zelar pelas instituições democráticas. Por que nós não fizemos essa PNDD há 10 anos? Porque há 10 anos nós estávamos no momento de consolidação da nossa democracia. Só que nós paramos esse processo e estamos agora num momento de retrocesso. Estávamos, pelo menos, no momento de retrocesso. Daí a nossa necessidade, daí a resposta que foi dada do âmbito da AGU para a gente criar essa estrutura. Um outro índice também que causa preocupação, está lá no Latino Barômetro, ele vai dizer o seguinte: a maioria dos brasileiros trocaria uma melhoria da tua qualidade de vida em detrimento da democracia. Claro, porque hoje nós vivemos numa sociedade miserável. Quem pode julgar alguém que responde dessa forma, que vive numa situação famélica?
E isso está associado aos processos de clientelismo que a gente vê, sobretudo, no Nordeste, minha região. É por isso que eu digo, e eu falei isso para o João, o nosso colega lá, consultor do Ministério do Desenvolvimento Social, que quando eles atuam na segurança alimentar, eles estão atuando no combate e na defesa da democracia. Tanto quanto os colegas que vão atuar nessa Procuradoria de Defesa da Democracia. Todos nós, nas nossas atribuições, quando a gente põe o Estado em movimento, a partir de um governo legitimamente eleito, nós estamos fazendo defesa da democracia. Então, isso não é um papel só da PNDD. Tá? E aqui eu concluo, agradeço uma vez mais a ANAF aqui pelo convite, agradeço uma vez mais a participação da ANAF no nosso grupo de trabalho, que vai tratar da regulamentação da PNDD, e sigo aqui à disposição. Primeira metade aqui do nosso painel 1 e excelentes os debates. Eu me lembro aqui, pegando um gancho aqui do que o Fernando falou, também tive uma experiência parecida quando foi despachado para mim, distribuído para mim o conflito de Fernando de Noronha, e eu olhava o processo e não entendia o que é que realmente estava em jogo. E só se falava juridiquês, dominialidade do bem, e eu decidi ir para Fernando de Noronha, para conversar com as pessoas de Fernando de Noronha, para saber o que é que eles achavam. Pois é, não foi ruim essa parte. Essa parte não foi ruim. E foi no Carnaval também. Eu fui para Orlando também. Eu fui para Orlando também. Para completar, eu fiquei no hotel. Mas eu paguei a diária. Ainda bem. Claro, fique claro. Então, isso é legal, porque assim, eu só compreendi o que realmente estava em jogo quando eu fui para lá e conversei com as pessoas. E eles não queriam saber se era da União, se era de Pernambuco. Eles queriam saber, eu vou abrir um hotel. Eu vou pedir para quem a permissão. É isso. Olha que interessante a nossa atuação, né? Eu acho legal que eu me lembrei disso. Então, e outra questão aqui, pegando do gancho da blindagem institucional. Com uma semana que eu estava na SECAF, foi distribuído para mim um processo de Belo Monte. Super relevante. E aí, quando o Zé Roberto, que é o nosso diretor, me explicou, tem só uma peculiaridade, as reuniões não vão ser em Brasília, vão ser lá em Altamira, com as comunidades indígenas. Ótimo, que legal, né? Eu acabei de entrar, me distribuíram logo esse processo. Mas foi simplesmente o processo que eu mais fiquei feliz em atuar. Foi esse de Belo Monte. Que eu mais aprendi e que eu criei um rapport tão grande com as comunidades que depois eu estava camarada mesmo com as lideranças, e isso é muito bonito, né, da nossa atuação. E aí não houve acordo final por questões que fogem à minha atuação. Então, assim, a nossa atuação como advogado da União é muito rica. Então, vamos passar aqui a palavra para a Daniela, que certamente vai trazer uma experiência muito bacana. Muito obrigada, viu? Obrigada, Davi. Obrigada, colegas também. Aproveito a oportunidade para agradecer também a doutora Érica, que está aqui, e pelo convite, juntamente com o doutor Davi, agradeço muito, viu? Bom, não precisa do doutor, não. Tudo bem. Bom, para mim, falar, né, sobre a atuação na AGU, e principalmente sobre ocupar o cargo de advogada da União, passa por 2 pontos. O primeiro, de orgulho, como o Fernando aqui já falou, realmente para nós é um orgulho muito grande em integrar uma carreira tão importante, que tem tanto peso para a solução de políticas públicas, para entregas do governo, e também de ver esse respeito que nós temos, né, perante o Poder Executivo como um todo, e o próprio governo federal e a sociedade. E eu falo de orgulho agora falando em aspectos pessoais, porque eu sinto muito orgulho, porque nós vencemos uma maratona, que durou quase um ano. No nosso concurso foram cerca de 23 mil pessoas, nós fomos dos 200 aprovados, então isso gera uma emoção muito grande. Para nós, mulheres, isso gera ainda um peso maior,
porque nós temos vários aspectos que são considerados ali, não apenas a gente pensar vai ter que mudar de região. No meu caso, eu tive que mudar, sair de São Paulo, vim para Brasília. Eu estava até conversando antes de começar aqui com um colega, e foi uma dificuldade mudar para cá, até eu poder aceitar que tem que ter um carro e obedecer uma faixa de pedestres. Foi um sacrifício. Para o paulista, isso é muito difícil. E foi bem importante. Mas nós, mulheres, também nos preocupamos. Muitas passam por um processo de lactação ao longo do concurso, fazendo provas, tendo que amamentar, parar durante o concurso para fazer isso. E a verdade é que eu posso falar de todas, se não a maioria, né, a maioria das mulheres que passa durante o próprio concurso pela crise da impostora. Eu posso falar por mim, isso aconteceu comigo. Então, muitas vezes, a gente sequer se sente apta a se inscrever, não se sente como pertencente àquele cargo, não se vê nele, e, ainda depois, quando se inscreve, continua pensando, ao longo de todo o concurso, se é para si mesmo. Então, isso traz muita emoção, realmente. Um outro ponto que eu trago de orgulho e emoção se refere principalmente ao fato de que eu integro a primeira turma da AGU de cotistas pretos e pardos da nossa instituição. Isso é paradigmático, é uma questão muito nova, e é muito importante por um ponto que eu destaco aqui para mim, é que a AGU não é a minha primeira experiência na vida jurídica, mas ela foi uma das poucas que eu pude olhar para os lados e não me sentir a única em um ambiente. E isso conta muito, isso é representativo e dá um orgulho e também uma força muito grande para atuar. Eu já atuei em setores privados, como eu disse, eu sou de São Paulo, em escritórios de advocacia, da alta advocacia brasileira, inclusive empresas também de alto renome, eu posso falar aqui, a Bolsa de Valores, e eu sempre era a única. Então, chegar aqui e ver que eu tinha outras 40 pessoas realmente parecidas comigo faz diferença. Então, conta muito, ainda que eu saiba que os 20% previstos na lei número 12.990 de 2014, eles não são suficientes para, de fato, representar o que nós vemos para fora dos muros do mundo jurídico, da nossa sociedade como um todo. Isso é muito importante e é muito representativo. Bom, logo que eu ingressei na AGU, eu fico feliz também de contar um pouco da minha experiência. Eu agradeço. Quando o Davi perguntou, eu falei, Davi, ele falou, fala um pouco, Daniela, da sua experiência. Eu pensei, mas o que eu vou falar aqui? E aí a gente vai rememorando e a emoção vem. E eu consegui, assim, vem uma linha do tempo na nossa cabeça, né? E logo que eu ingressei na AGU, para ter o exercício no antigo Departamento de Assuntos Internacionais, juntamente com o Fernando aqui, a gente passou por um processo seletivo também extremamente difícil, porque exigiu a comprovação de língua estrangeira. Não foi uma seleção fácil, foi uma seleção bastante acurada no âmbito da AGU. E eu fui uma das 5 pessoas, junto com o Fernando, que ingressou no departamento e passei a atuar na área de controvérsias econômicas internacionais. Para mim, assim, foi uma oportunidade de muita alegria e assim, de muito orgulho, novamente, porque eu pude realizar sonhos acadêmicos, já que eu já estudava a matéria desde a graduação, no mestrado, e aí começaram a passar pela minha mesa de trabalho ações de grande peso para a União, negociações em tratados internacionais. Até lembro de uma situação bastante curiosa, que foi a primeira negociação que eu tive que acompanhar, representando a AGU, envolvia o Marrocos. E, nessa negociação, a coordenadora da época foi apenas apresentar para o diplomata, e aí ele falou, ai, que bom, ela fala francês, ai, que bom, então a gente vai começar aqui, daqui 5 minutos tem a videoconferência. E até então, até a minuta que eu tinha analisado, não era em francês, era em inglês, mas no fim deu tudo certo. No fim deu tudo certo. E é isso mesmo que o Fernando falou, assim, é uma instituição que está sempre, é uma carreira, uma instituição que está sempre nos desafiando, sempre nos colocando em casos, em atuações de muita importância
de relevância e, inclusive, de realização de sonhos. Coisas que nós analisamos, demandas que nós temos, muitas vezes estão nos grandes jornais. Então, isso dá um senso de responsabilidade muito grande para a gente, de que aquilo é importante, como o Davi também aqui falou, envolve... o impacto social é muito grande, como esse caso de Fernando de Noronha, Belo Monte, e tantas outras questões que a gente lida no nosso dia a dia, que são assim, de alta relevância e também muita responsabilidade. Para mim, foi uma experiência muito rica e muito feliz. Além disso, também, hoje, atualmente, eu compartilho de uma atuação aqui com a doutora Karina, que é minha amiga de trabalho, né, do Deixa os Formalismos, mas que é minha amiga de trabalho hoje na Procuradoria Nacional de Servidores Civis e Militares. É extremamente gratificante atuar no STJ, por vários motivos. Estar tratando de uma demanda estratégica é interessantíssimo. Além disso, é muito representativo ser a voz da União na tribuna de uma das cortes mais altas do país. É de uma felicidade imensa. E, por fim, ainda saber que aquilo vai ter um impacto político, social e muito grande. Ainda com relação à minha atuação, outro aspecto que eu pude constatar é a atuação na esplanada. É impressionante como os ministérios, os órgãos jurídicos, a própria Presidência da República reverencia os advogados públicos federais. A nossa atuação é realmente reconhecida e nós temos voz em uma mesa de negociações, em uma mesa de tratamento de políticas públicas de alta criticidade e alta relevância. Então, dá um orgulho imenso também saber que o que a gente faz e fala tem muito impacto para as políticas públicas brasileiras. Eu não posso deixar de falar que esses são importantes avanços e, nesses 30 anos de instituição, para que, nesses últimos 6 da minha atuação, eu tivesse uma vivência tão rica em tão pouco tempo, reconhecer que isso veio de pessoas, de homens e mulheres que integram a nossa instituição e a nossa carreira e que vieram antes de mim. E, por isso, eu sou muito grata. E é exatamente também por essa razão que eu me sinto na obrigação de contribuir. E, por isso, eu vou trazer desafios aqui que eu considero importantes também para a nossa carreira. Bom, um deles se refere à representatividade dentro da nossa instituição. Sabemos que estamos avançando, sabemos que há uma consideração e um espaço com relação a mulheres e homens e mulheres pretos também, mas essa é uma questão importante que nós podemos avançar. Conforme eu disse, eu sou a primeira turma de costistas, então é muito bom ser o primeiro, mas também temos as dificuldades de sermos os primeiros. Nós queremos nos ver nas funções de alta direção da nossa instituição. Isso é de um peso importantíssimo. Conforme eu disse, da mesma forma que alguém hoje vai prestar os concursos que estão em aberto para nossas carreiras, vai olhar para mim e vai dizer, nossa, uma advogada da União Negra com uma atuação dessa, eu quero estar lá, eu também quero olhar para as nossas chefias, para os nossos cargos e falar, eu quero me dedicar para chegar lá também. Isso, para mim, é importantíssimo e para os nossos membros também, e membras. E, falando de questões da mulher, eu acho que também é importante, a gente está começando uma gestão nova, e eu acredito que as mudanças não passam apenas por grandes decisões nos tribunais superiores, mas também passam por tratamento das nossas questões nas atividades administrativas cotidianas. As mulheres ainda se sentem... Elas ainda se sentem retraídas para aceitar cargos dentro da nossa instituição em razão da maternidade, em razão das demandas que se traz para buscar filho na escola, quando o filho adoece, para justificar se o que vem no trabalho, uma ausência ou não. Então, essas questões devem ser levadas em conta. Além disso, também tem casos importantes em que
devem ser considerados pelos gestores como dar um tratamento com relação à extensão da licença maternidade de uma mãe, de uma família que tem um filho prematuro. Essa foi uma luta muito grande, que teve a atuação da ANAF, para que isso pudesse ser concretizado, mas a verdade é que a gente espera também que a gestão acolha as questões relativas à mulher dentro da nossa instituição, e são questões bastante importantes. E é exatamente por isso que, a partir de 2020, até para discutir todas essas questões, ter um espaço bastante informal para as mulheres, eu e uma colega criamos um grupo chamado Advogadas em União. É um grupo absolutamente informal, apenas para que as mulheres se sintam acolhidas para tratar de questões e desafios dentro da instituição, e convido a todas a que queiram participar. E, inclusive, poder falar dessas questões, poder ser ouvida por todos os colegas, esse também é um outro ponto que me enche de orgulho e de felicidade, pois eu sei que as carreiras jurídicas, muitas vezes, não é comum ter esse espaço. Então, além de uma atuação técnica, profissional interessantíssima, a AGU e a carreira de advogado da União também dá um espaço de acolhimento e também de discussão. Bom, eram esses os pontos que eu queria trazer. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição de todos. Obrigada. Que bonito. Adorei, viu? Muito bonito mesmo. Essa questão da representatividade. Eu sabia que você ia dar show. Estava só esperando a hora. Vamos lá, Karina, para a gente concluir o nosso painel 1. Você está com a palavra. Boa noite, mais uma vez. Depois de tantos relatos interessantíssimos aqui, talvez eu até acabe relatando coisas mais simplórias do nosso dia a dia, mas eu acho que talvez o simples também precise ser valorizado e ser dito, porque às vezes a gente passa batido por ele, a gente não percebe o quão relevantes são atuações que a gente faz no dia a dia. Não percebe a importância que ela pode ter, não só na instituição, mas para a sociedade também, né? Mas só, antes que eu me esqueça, aceito ser incluída no Advogadas em União, pode providenciar a minha inclusão, quero muito participar. O que eu pensei aqui, quando o Davi me propôs, me fez o convite, e deixou um pouco livre, desde que tivesse pertinência temática com o aniversário e com o painel da PGU, eu parei para pensar assim, o que me faz ter orgulho, mas realmente, como todo mundo aqui relatou que tem muito orgulho de fazer parte da carreira, eu também tenho muito orgulho de integrar a carreira de advogado da União, de integrar a AGU, e duas funções, assim, sob a perspectiva de atuação da PGU, especificamente, me chamam a atenção pela relevância para a sociedade. Uma delas é a defesa das políticas públicas em juízo, que são cotidianamente judicializadas. Às vezes eu percebo que, às vezes até os próprios colegas não enxergam um grande glamour em fazer a atuação defensiva, a atuação do polo passivo da União nos processos, que é a grande maioria da nossa atuação. Só que a gente tem que perceber que ela é muito relevante. Assim, quantos projetos, quantas obras, quantos programas não têm a sua execução garantida graças à atuação de algum advogado da União, a atuação da PGU nos processos, né? Eu, por exemplo, atuei durante alguns anos na defesa da União nos processos de saúde pública, que é uma matéria bem complicada de atuar, porque até a análise dos próprios juízes é um pouco assim, você sente que tem uma certa emotividade na análise. Então, assim, era uma luta diária você conseguir explicar de forma técnica como o sistema único de saúde funciona, por que ele é assim, por que ele precisa ser assim, o quanto prejudica uma decisão ou outra pontual para casos específicos, quanto isso prejudica e desorganiza a política, que tem respaldo democrático, né? Ela foi formulada pelos representantes eleitos, ela tem legitimidade democrática, e fazer valer em juízo
essa é a opção que foi feita pelo legislador, pelo administrador, que tem o seu respaldo democrático, era uma vitória a cada dia. Assim, a cada momento, a cada ação, a cada juiz convencido de como os regramentos específicos e técnicos do Sistema Único de Saúde precisam ser observados para o sistema como um todo funcionar, era realmente muito gratificante, muito importante. E, às vezes, é uma atuação que, às vezes, as pessoas não percebem o quanto ela é importante, porque ela é do dia a dia e, às vezes, assim, você não ganha o processo, mas você consegue que o sistema seja observado, o que já é uma grande vitória, né? E uma outra atuação da PGU, que também me chama muita atenção, e me chamou um pouco mais de atenção agora, quando eu fui para a Procuradoria-Geral mesmo, que é a atuação da União na formação dos precedentes vinculantes. Desde o CPC de 2015, especialmente, né, os precedentes vinculantes ganharam muito espaço no nosso sistema jurídico. E eu me deparei, na Procuradoria-Geral, com formas de atuação que são muito importantes, porque elas colaboram para a formação de bons precedentes. E bons precedentes são relevantes para o sistema jurídico como um todo e são bons também para a própria casa, porque um bom precedente, uma boa tese fixada, permite racionalizar o nosso interno, né, o nosso volume de trabalho que vem crescendo assustadoramente a cada dia. Né, se eu tenho boas teses fixadas, eu posso fazer uma orientação que permite que o colega lá da ponta consiga, com segurança, não apresentar uma contestação, não apresentar um recurso, propor um acordo, né? Então, essa atuação na formação dos precedentes vinculantes, eu achei muito interessante, pelo menos o nosso departamento que a gente atua tem o chamado projeto Triagem. Todos os recursos especiais que batem no STJ da matéria de servidores vêm para uma vista inicial nossa, e aí a gente já tem uma triagem, esse recurso preenche os requisitos, esse não, e já tem uma outra visão. Olha, esse recurso é de um tema que vem se repetindo, que eu preciso de uma solução definitiva e indico para afetação. É uma relação que vem sendo ainda incipiente, mas pode ser melhorada, mas é muito interessante que ela evolua, porque pode trazer benefícios para todo mundo, que é trazer para essas demandas repetitivas uma solução definitiva, porque a solução definitiva é boa para todo mundo. E é interessante que a gente tenha essa análise dos recursos, porque, assim, um bom paradigma é meio caminho andado para uma boa tese ser fixada. Eu gosto sempre de dar como exemplo um paradigma ruim, que foi o que a gente teve alguns anos atrás, que foi o paradigma do repetitivo afetado para tratamento de alto custo. Era um recurso que a União não era nem parte, era para fornecimento de um colírio para glaucoma, que nem de longe representa, assim, os nossos dois grandes gargalos da judicialização da saúde, que são medicamentos oncológicos e tratamentos de alto custo. Ele não representava nem a complexidade que poderia haver, o custo que um tratamento de alto custo pode realmente apresentar. As medicações de doença rara são caríssimos, né? Então, assim, teve um representativo ruim afetado, que resultou numa tese ruim, que a gente tem que lidar há alguns anos com ela. O STF deve estar para concluir o julgamento dele e deve sair uma tese um pouco melhor, mas, assim, eu gosto de dar esse exemplo porque é muito importante que a gente consiga atuar na formação desses precedentes vinculantes desde a base. Lá no colega, lá no primeiro grau, se eu começo a reparar que uma ação vem se repetindo, já dá para ligar o alerta. Olha, isso aqui está se repetindo, vai virar uma demanda de massa. E a melhor solução é, eu já formulo uma tese de defesa que já abranja tudo que precisa abranger para ela, oportunamente, ter seu mérito conhecido nos tribunais superiores, que é, no final das contas, quem vai dar a solução definitiva. E, quando já está tramitando nos tribunais superiores, uma ampliação e um aprimoramento desse projeto, que até já existe, de selecionar os recursos. Esse processo aqui tem uma boa discussão de fato,
que eu posso desenvolver uma boa tese em cima dele. É um trabalho relevantíssimo que a gente já faz, que pode melhorar muito e que eu acho que pode trazer assim, bons resultados, bons frutos, não só para a sociedade, para o sistema jurídico, isso é um resultado favorável, mas meio óbvio, mas também para nós, permitindo que a gente racionalize o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa mão de obra, que é muito qualificada e, às vezes, não tem nem oportunidade de fazer uma coisa mais complexa, porque é engolido no volume de massa que a gente recebe todos os dias. Então, gente, como eu falei, era uma coisa mais simplória que eu tinha para falar. Assim, essas duas atuações da PGU me parecem assim, serem muito relevantes. A defesa das políticas públicas em juízo, não ter vergonha, ter orgulho de fazer a defesa da parte ré, porque não é porque é réu que ela está errada, ela tem muito ali a se defender e a se aprimorar. E também essa atuação na formação dos precedentes vinculantes. Eu acho que é uma atuação que a gente já tem, mas que pode evoluir muito e que pode trazer muitos benefícios para a sociedade e para a instituição interna. Agradeço a todos pela atenção. Excelente, Karina, obrigado. Em relação ao que a Dani falou, pela primeira vez, nós temos agora uma assessoria no gabinete do AGU de diversidade. Isso é um ponto super relevante. E, inclusive, a gente despachou eu, o Sérgio e o Vitor lá com a Cláudia, que é exatamente a assessora de diversidade, e eu acho que é um dos pontos altos dessa nova gestão, do nosso futuro, e a gente tem que trabalhar realmente essa pauta, que é super importante. Karina, é claro que não poderia faltar, né? Defesa das políticas públicas. Então, todos nós aqui realmente trouxemos um pouco da experiência da atuação da carreira de advogado da União, especificamente na Procuradoria-Geral da União. E aqui eu queria trazer um dado histórico, que por muito pouco a nossa Advocacia-Geral da União não seria Procuradoria-Geral da União. Porque, durante todo o processo constituinte, em todas as comissões, o órgão era Procuradoria-Geral da União. E somente no plenário, na votação final, é que saiu a Advocacia-Geral da União, e muitos constituintes reputam ao saudoso Saulo Ramos a essa nomenclatura Advocacia-Geral da União. Por isso que nós idealizamos esse primeiro painel Procuradoria-Geral da União, que é parte do coração da nossa carreira. E eu fico muito feliz porque nós cumprimos nosso tempo também, né, com 5 minutos de antecedência. Agradeço Fernando, Marcelo Eugênio, Daniela, Karina, muito obrigado. Obrigado a todos. E vamos para o painel 2 daqui a 5 minutos.